Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar vossas vidas e a vida de vossas famílias. O tema da mensagem, irmãos, é: a obediência faz o milagre acontecer. É isso mesmo, irmão. A obediência faz o milagre acontecer. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Josué, capítulo 6, versículos 1 a 21. E nós vamos entender um pouquinho sobre o assunto e vamos adquirir sabedoria sobre o mesmo. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre Josué, capítulo 6 em diante, até o versículo 21. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, aqui eu dou uma paradinha, irmão, só para fazer uma explicação. Provavelmente esse longo toque chama-se tequiá. No hebraico é um som longo, um som forte e longo. Tem o toque shevarim, que são 3 toques, e o toque teruá, que são 9 sons ou mais interrompidos, como se fosse um soluço. Então, provavelmente aqui, quando a Bíblia diz um toque longo, provavelmente foi o tequiá. Você imagina 7 sacerdotes tocando essas 7 trombetas. São homens exímios para tocar o chofar, o chifre de carneiro. Se você já ouviu em algum lugar o chifre de carneiro, irmão, num lugar dentro de uma sala, uma pessoa só tocando, irmão, é gostoso de ouvir, mas o som é forte. Imagina 7. Então, vamos continuar. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas das cidades ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e lhe ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca do Senhor. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soavam chofares. Contudo, Josué havia instruído do modo seguinte: não bradeis nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem, gritai, então bradareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles à retaguarda e seguiam a arca do Senhor. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. No 2º dia, igualmente, rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguida. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, contudo, o qual nela existe, será consagrada ao Senhor, como anátema para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, guardei-vos do anátema, ficai distante do que é consagrado à destruição, não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixai mover pela cobiça, por isso
tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor. Entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade ao Senhor, exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Então tá aí, irmãos, agora nós vamos dar um detalhe sobre o que Deus disse para Josué antes, para dar a volta, 7 voltas na cidade, e no 7º dia, somente no 7º dia, dar 7 voltas. Deus estava testando o povo, se o povo seria um povo obediente, irmãos. Deus poderia derrubar a muralha de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus poderia mandar um vento oriental. Deus poderia fazer com que o mar subisse, irmão, como ele fez com Faraó. Ele poderia fazer do jeito que quisesse. Deus é soberano, irmão. Se ele der um estralar de dedo, o planeta, as placas que chamam aí, né, já se divide uma da outra e já dá aquele baita terremoto que dá um caos no mundo. Então, Deus estava usando aqui, quando eles entraram em Jericó, imagina Deus testando o povo, porque o povo, irmão, era um povo que veio murmurando desde quando saiu do Egito. O povo murmurou por falta de água, o povo murmurou por falta de comida, e Deus mandou codornizes. Moisés falou com a rocha e saiu água. Na segunda vez, Deus manda falar com a rocha na segunda vez, e Moisés bate na rocha. Aí Deus disse que Arão e Moisés não iriam entrar porque não santificou o nome dele. A gente vê o povo murmurando por falta de água, por falta de comida, por causa que estava andando no deserto. A gente vê os sacerdotes colocando incenso em 250 incensários, que não era permitido. A rebelião de Datã, Abirão e Corá. Morre os 250 que acendeu esse incensário e morre a família dele também. Então a gente vê um povo, sempre um povo rebelde, um povo que, quando Deus disse que iria mandar o maná 6 dias, nos 6 dias era para pegar o maná já do 7º dia, que ele iria mandar a porção por 2 dias. E a Bíblia diz que naquele dia ainda saíram alguns para ver no dia de Shabat se haveria maná. E Deus fala para Moisés: até quando me provareis? Então era um povo de dura serviço, e somos ainda até hoje um povo de dura serviço. Então, irmãos, por isso que o tema da mensagem é: a obediência faz o milagre acontecer. Deus disse para Josué: vocês vão dar 6 voltas, uma volta em cada dia, e somente no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, com 7 sacerdotes, 7 chofares, 7 trombetas de chifre de carneiro, vão tocar um sonido longo. Então, irmãos, Deus viu que o povo obedeceu, fez exatamente do jeito que ele pediu, exatamente 6 voltas, uma volta em cada dia, e somente 7. Sabemos que o número 7 para Deus é a plenitude. 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 70 semanas, 70 anos. Nós vamos ver ao decorrer da Bíblia o número 7, porque para Deus é a perfeição. Então somente no 7º dia o povo rodeou a cidade naquele 7º dia, tocaram a trombeta e deram um brado, um grito de vitória. Então, irmãos, Deus olhou dos altos céus e viu que o povo obedeceu. Como a muralha caiu, estudiosos não dizem. Tem algumas versões, outras que falam algumas coisas, mas tem algumas divergências. Mas o importante é que a Bíblia fala que a muralha caiu. Mas exatamente isso. Se você for ler o texto bem devagarzinho, como você pode ler aí na tua casa depois, Josué capítulo 6, do 1 ao 21, você vai ver exatamente do jeito que o povo fez, aconteceu. Assim é nas nossas vidas, irmãos. Se nós somente obedecer a palavra de Deus, obedecer a Torá, quando a gente vai na igreja e Deus usa o nosso pastor para falar algo do púlpito, assim, assado, temos que somente obedecer. Porque se a gente obedecer a Deus, as Escrituras, nos forçar, nos santificar,
a vitória acontece. Então a obediência faz o milagre acontecer. Porque o muro de Jericó, que eles diziam que era uma cidade fortificada, era um muro que ninguém derrubava, irmãos, ela caiu. Caiu pela obediência do povo. O povo não precisou nem fazer nada, irmãos. Apenas 6 voltas, depois mais 7 voltas no 7º dia, tocaram o shofar, gritaram o grito de vitória e Deus dos altos céus deu a vitória. Porque a vitória, irmãos, não depende de nós. Depende de nós, e sim, em obedecer a palavra de Deus, mas a vitória vem do céu. A vitória naquele momento do povo de Israel, para Josué, a vitória veio de Deus. Deus disse: você apenas faz o que eu estou pedindo, que eu vou dar a cidade, os reis e os seus valentes nas suas mãos. Então é assim que nós temos que fazer, irmãos. Apenas obedecer, que a nossa vitória, o milagre, ele chega. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos.